É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo reagindo ao canal SBT Esporte, trazendo as últimas notícias do Vasco, as últimas informações do jogo de ontem, né? Jogo que foi picotado pela arbitragem. A arbitragem prejudicou o Vasco, a arbitragem acabou com o Vasco no Campeonato Carioca. A arbitragem, torcedor do Fluminense, pode ter tirado o Vasco da fase mata-mata do Campeonato Carioca. O Vasco fez 2 gols legais, mais um pênalti não marcado. Poderia ter saído desse jogo com 3-0. 1-0 seria goleada nesse jogo, mas o Vasco poderia ter saído com um placar maior, mas o juiz, torcedor do Fluminense, não quis deixar o Vasco ganhar. O VAR chamou, a bola ia no gol. O Fábio já tinha dado um pulo pro outro lado, ia ser um golaço naquela falta. E o Cano, né, que colocou a mão na bola e acabou prejudicando. O VAR chamou, o cara não deu pênalti. Meu Deus, me abençoa para conversar com o Lucas Pedrosa. O homem tá nervoso. O homem tá muito... Ô, Rafa, é a sua primeira vez aqui com ele assim, né? Você já viu como é que a careca dele vai ficando vermelha? Tá saindo fumaça já. A gente vai falar muito de arbitragem. Tem torcedor vascaíno falando, eu nunca vi tanta num jogo só. Para falar isso, essa frase é forte, porque o que o Vasco já foi prejudicado, inclusive no ano passado, eu falei aqui, o Vasco para mim foi o time mais prejudicado por questões de arbitragem no ano passado no Campeonato Brasileiro, que foi um show de horror na arbitragem. E começou o ano da mesma forma. E já é o 4º jogo consecutivo. Vamos começar falando logo, não tem como. Não tem como. Eu pedi para eles, vamos fazer o seguinte, a gente combina, né? Vamos falar de futebol e depois a gente fala de arbitragem, mas não vai dar. Difícil. Não tem como começar. Pedrosa, o que aconteceu ou o que não aconteceu ontem no Maracanã? Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Rafa Melo, galera de casa. Olha, Fernanda, ontem o que aconteceu foi que o Vasco, limitado, mas extremamente organizado, um time extremamente intenso também, conseguiu jogar mais bola do que o campeão da Libertadores. Por si só, isso já seria algo importante de se fazer. Só que a arbitragem não deixou o Vasco ganhar do Fluminense. A arbitragem não deixou o Vasco vencer a partida. E a verdade é essa. O Vasco não só teve que jogar mais bola do que o excelente Fluminense, mas ele também teve que jogar mais do que a arbitragem, o que não foi possível. Porque o fato é que, naquele momento ali, o Vasco teve um lance de um gol que eles deram um impedimento que é completamente inconclusivo. E eu vou além. Você vai falar assim pra mim, Pedrosa, se é inconclusivo tem que valer a decisão de campo. Só que é impossível por aquela imagem ali você concluir que ele tá mais impedido do que não está. Muito pelo contrário. Aquela imagem ali que foi mostrada na transmissão e que é uma imagem que não dá pra você tirar nenhuma conclusão, me convence muito mais de que o David não estava impedido do que ele estava impedido. Vamos ponto por ponto? A imagem tá na tela, Pedrosa. Essa imagem o momento do passe do Paulo Henrique e o momento que o Guga tá um passo no seu campo de defesa e o David parte diante do meio campo, ele me convence muito mais de que o David não está impedido. Dito isso, logo depois, Lembrando que se você recebe o passe no seu campo de defesa, você não tem como marcar impedimento. Exatamente. Esse é o fato do futebol, né? Então, o fato dele estar em seu campo defensivo, o último jogador, o protege da regra. Exatamente essa Olha imagem. isso, esse é o momento. Não, na verdade é um pouquinho antes. É quando a bola sai do pé. Quando a bola sai do pé. Cadê? Volta um framezinho. Aí, esse. Um vai, pouco dá mais, um pouquinho mais aqui, ó. Um tapinha pra frente. É o toque na bola. Aí, o toque na bola. Aí tá... É que ele já passou da bola. É que a bola já passou, não tem como a gente pegar esse frame, Enfim, entendeu? o frame que colocam na transmissão... Aí, exatamente aí. Ó. Esse? Não, não é esse não. Um pouquinho antes. Saiu antes. Não tem como a gente dar isso pra... Mas Enfim, a gente vai pegar o do VAR. O ponto é o seguinte, o gol, ele é muito mais provável de ter sido legal do que ilegal, porque aquela imagem não mostra nada. E o pior, a transmissão feita pelo Campeonato Carioca, pela Ferge, ela é uma transmissão que não mostrou essa imagem antes da anulação. O padrão é você mostrar a imagem antes de anular, o árbitro anula e só depois mostra na imagem. Aí teve um possível pênalti no Paulo Henrique. Esse aqui, vamos ver, Rafa, esse pra você estava impedido ou não estava impedido? Pra mim não estava impedido. Repara a posição do Guga aqui embaixo na tela. Ele tá mais adiantado do que o próprio David. Sim. Olha aí, esse é um detalhe também importante da gente analisar. E quando ele toca na bola, o David tá antes da linha que divide o meio-campo. Sim.
Então, quer dizer... O Guga tá depois, o David tá antes. O David tá antes do Guga. Como é que eles concluíram que o David estava impedido? A grande verdade é que 2 pontos tiram esse impedimento. Primeiro, o Guga à frente. Segundo, ele recebendo a bola em seu campo. E uma outra situação, olha onde tá o bandeirinha. Tá exatamente na linha. Não tem como errar. Mas ele errou. Mas olha, isso é muito rápido. A gente entende errar, mas pra isso existe o quê? O VAR. O VAR. Pra isso existe o VAR. Porque a gente entende que pro olho humano, realmente tem uns lances que são com muita exatidão. A gente tá aqui há quanto tempo discutindo esse lance? E com tecnologia. Porque às vezes a própria máquina não consegue dar o pause no momento certo. Gente, são fragmentos de segundos que trazem um gol para ser válido ou não. Então, assim, para mim também não estava impedido por esses 2 motivos. Porque o Guga tá à frente, porque ele recebe à frente. E o outro? Cadê o outro? Você também já falou que também, obviamente, não é só o outro, Fernando. A arbitragem do Bruno Mota é uma vergonha. A gente vai falar mais. Vergonha. A gente vai olhar lance a lance, Pedrosa. É vergonhoso. Esse aí eu até achei que foi falta. Nem coloca esse gol aí na conta do juiz, até que achei que foi falta. Mas se esse lance aí foi falta, o puxão que o Verratti recebeu do Guga um pouco antes desse lance aí, também deveria ser pênalti. Aí tem a torcida do Fluminense reclamando de uma possível mão do Medel, que pode ter batido na mão e pode ter sido pênalti também. Isso só mostra como a arbitragem do Campeonato Carioca é uma vergonha. O André era pra ter sido expulso e na confusão que ele dá uma pancada no Zé Gabriel, que ele já tinha amarelo que ele deveria ter sido expulso, ele expulsa o Medel. Vamos com imagem para a galera que tá assistindo conseguir pescar o que você tá pensando. E pra todo mundo aqui, esse aqui tu achou que foi falta? O Pedrosa disse que achou. Você achou que foi falta. Eu não sei. Esse eu achei que Eu acho que é muito contato. Escorregão de água, de molhado. Esse é o lance do André. Esse lance do André, que o André já tinha um amarelo, como o Pedrosa acabou de falar, e ele faz a carga no Zé Gabriel e sai pra disfarçar, pra abraçar o outro. Ó. Ele sai pra disfarçar. Na minha opinião, esse lance foi um absurdo, porque o André ele começa a confusão que gera a expulsão de 2 atletas. Que não tinham nada a ver com o lance. Que não tinham nada a ver com o lance. O Medel não queria nem sair de campo. E o André não toma cartão, não é punido. Olha que loucura. Olha aí. O Medel não fez absolutamente nada. E a arbitragem ela é tão vergonhosa que ele tirou o Medel do jogo contra o Botafogo. É verdade. Foi isso que aconteceu. Esse é o problema. O Vasco tem seguidas situações de ser prejudicado dentro do Campeonato Carioca. Você vê a cotovelada do Capasso no primeiro jogo, o Rossi tomou uma tesoura e tomou uma solada no jogo contra o Nova Iguaçu e o jogador do Nova Iguaçu não foi expulso. Esse jogo contra o Fluminense tem a expulsão do Jair, completamente injusta. O Vasco perdeu pelo menos nesse Campeonato Carioca 5 pontos por conta de erro de arbitragem. É o time mais prejudicado do campeonato. Jogo após jogo tem polêmica de arbitragem. Já foram 2 árbitros afastados por erros em jogos do Vasco. Esse vai ser o terceiro, muito provavelmente. E é um cara que ele foi apitar ontem completamente despreparado. Ele não tem condições de apitar um jogo de futebol, muito menos um Vasco e Fluminense. Ele acabou com o espetáculo e isso é culpa da Ferg. Eu quero deixar claro aqui, não é culpa do Fluminense não. O Fluminense não tem culpa nenhuma com isso. Pelo contrário, o Fluminense também é prejudicado pela péssima arbitragem que a gente está vendo no Campeonato Carioca. O Vasco é o time mais prejudicado do Campeonato Carioca e tem inúmeros lances que mostram isso. Inúmeros. É um absurdo. É uma escrotização do nosso produto, que é excelente, que é o nosso futebol brasileiro, e vocês conseguem estragar porque Ferg, árbitros, vocês não conseguem de forma alguma fazer um campeonato decente. Vocês colocam os jogadores em risco, vocês prejudicam o espetáculo. O Vasco perdeu 2 jogadores nesse campeonato, que é uma várzea. A verdade é essa, o Campeonato Carioca é uma várzea. Não vou nem chamar de amador, porque amador seria até uma ofensa com os outros campeonatos. E novamente o Vasco foi prejudicado. Ah, Pedrosa, é só por causa disso? Não, eu falo isso aqui desde que o futebol brasileiro vem passando por esse problema dos árbitros. É amadorismo puro desses profissionais. A gente já veio de um campeonato brasileiro muito machucado pelos erros de arbitragem, né? E aí segue também no campeonato carioca. Olha aí, posso dizer pra mim, de tudo, o que mais me impressiona é o lance da carga do André. Porque o André faz uma carga forte, que pra mim poderia até ser um vermelho direto, e a confusão começa. Sim. E ele vai expulsar no sorteio Jequiti. Sabe que ele vai sortear ali? Roda. Ih, Medel, rodou, Thiago. O Thiago mesmo faz assim, ó. Porque foi... E o Diniz também foi expulso, né? Eu acho que o caso do Diniz é o de menos, porque eu acho que Cadê? Aí ele ficou bravo e tal, e ele veio e... O quarto árbitro, o Bandeira deu uma... Nessa questão da expulsão aí, eu achei que pela incompetência do árbitro e a irresponsabilidade,
Ele chamou 2 jogadores, vou tirar um de cada lado para acabar com o tumulto. Só que ele tirou 2 jogadores que não tinham nada a ver com o lance. E o Thiago tava até longe da confusão. O Thiago tá por trás, ele faz assim, ó. E vamos agora a questão. Cadê o... Esse é o do Diniz, já comentamos, né? O Diniz ficou nervoso lá e foi expulso. Agora vamos pro lance do Cano. Cadê o lance do Cano? Cadê? Tá aí, ó. Foi mão ou não foi mão? Mão com certeza foi. Com certeza foi mão. Gente, olha só, se der pra botar a câmera aqui em mim, eu vou tentar reproduzir o que o Cano fez e que é completamente natural, porque é um reflexo. A bola, a cobrança de falta no Paê, ela vai na direção do rosto do Cano, correto? E aí você, naturalmente, quando você fica na barreira, você coloca ou a mão aqui pra você proteger, ou você coloca aqui. O Cano faz isso aqui. Quando ele vê que a bola vai na direção da cara dele, ele tira a cara do lance no reflexo e faz isso aqui, ó. A partir do momento que ele amplia o corpo dele com esse braço aqui, é pênalti, gente. É pênalti. Se ele quisesse deixar o movimento natural do corpo, que ele tomasse uma bolada na cara, porque aí é do jogo. Agora, quando ele usa isso aqui e faz isso aqui, ele tá ampliando, mesmo que por reflexo, a situação do braço dele. E ele impede a bola do Paê de chegar no gol. Se é ser gol ou não, isso é outra história. Nem acho que vai ser. Mas é pênalti ignorado. O VAR, inclusive, chama no entendimento de que foi pênalti e o senhor Bruno Mota, que é um incompetente, não dá o pênalti. Ponto. Pra você foi pênalti, Rafa? Exatamente. Pra mim foi pênalti. Tem até um vídeo que o Pedrosa publicou dos árbitros de vídeo comentando a decisão deles. Para a decisão do VAR, foi pênalti. Eles chamam, e o VAR inclusive. chama o árbitro. E aí o Bruno vai olhar no monitor e a decisão dele, a interpretação dele, ele fala, não foi pênalti. E segura toda a situação, né? Pro VAR, foi pênalti. A bola bate na mão do Cano e ele muda, exatamente como o Pedrosa falou, a direção do braço. E é nessa que eu fico brava com uma regra que ela era até bem simples, dar a mão na bola, né? E eles transformaram em algo extremamente interpretativa. Aí você cai nesse buraco aí. O VAR, que tem a tecnologia, chama e diz, aí, amigo, vai, olha aqui, vem cá ver, porque isso aqui pra todo mundo aqui da galera aqui foi pênalti. O cara olha lá, pra mim não foi. E o VAR... E ele é a autoridade máxima. O árbitro de campo, ele é a autoridade máxima, ele que decide completamente todas as decisões. Então, ele interpretou ali e ele achou que não foi. Minha opinião, também foi pênalti aí, pra mim foi mão do Cano, porque você corre o risco de ter uma mão na bola quando você tem abre esse seu plano o seu campo, né? E foi o que aconteceu com o Cano. Seja lá qual foi o motivo que ele fez isso, até quando você vai alçar num voo para uma cabeçada, você amplia e você na queda, você põe a mão na bola, você também corre o risco. Então, eu acho que foi pênalti também. Agora tem o lance do Medel também, que esse jogo, olha que loucura, a gente só falou de arbitragem. Tem a Nadine aí? Eu não te perguntei, ô Big Boys. Não, um beijo pra Nadine. Gente, a Nadine tem que descansar. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não estão... O árbitros desse Brasil, você deixa a mulher descansar. É semana de carnaval. A menina não pode nem tirar uma folga, que vocês não deixam a cabeça da menina em paz. Aí, ó, o Fluminense continua líder, hein? Com o empate de ontem, 18 pontos. O Flamengo com 15 pontos. E o Botafogo com 14 pontos. A gente já vai mostrar a vitória do Botafogo. Nova Iguaçu com 14 pontos também em quarto lugar. E o Vasco com esse empate foi o mais prejudicado matematicamente, né? Porque era um jogo importante matematicamente para o Vasco. A vitória era só o que interessava. O Vasco agora, por hora, fora do G4, em quinto com 13 pontos. E aí o Boa Vista em sexto com 11. O Madureira em sétimo com 10. Com o mesmo ponto, a Portuguesa em oitavo lugar. Ô, Pedrosa... Quer falar de futebol? Alguma coisinha pequenininha do Vasco? Não, pô, eu tenho que exaltar. Um minutinho. Eu tenho que exaltar a atuação do Vasco da Gama aqui. Já falei aqui, pra mim, o Fluminense, se não é o melhor time do Brasil, é um dos melhores, é o campeão da América. E o Vasco fez um jogo extremamente correto, com boas saídas de bola pela direita, pela esquerda. João Vitor, que foi o grande reforço do Vasco nessa temporada, jogou demais. O Vasco teve a oportunidade de vencer o jogo e, infelizmente, a arbitragem impediu isso. O Fluminense também teve suas oportunidades, até porque tem muita qualidade técnica. Mas, pra mim, ontem, se tinha um time que deveria sair vencedor do Maracanã, com certeza foi o Vasco da Gama. E pelo lado do Flu, Rafa, também tem destaque? O Fluminense não estava numa boa tarde, né? O Vasco foi melhor o primeiro tempo. O segundo tempo até o Fluminense tentou ali igualar, o Diniz povoando o meio campo com a entrada do Renato Augusto.
Eu acho que o Vasco foi melhor num total, né? Se você pegar assim, uns 90 minutos. Acho que o gramado também atrapalhou e muito. A gente não falou do gramado, só falou de arbitragem. Né? Mas dá para botar na balança aí, gramado, arbitragem. Emiliano Dias deu nota 2 pro gramado. 2? Tá até bom. Hein? E... Porque piora com a chuva, né? E teve uma chuva no Maracanã ontem e dá uma piorada. Aquele lance ali, por exemplo, do Verratti, você consegue até enganar uma interpretação porque você tá todo mundo escorregando, um gramado altamente, né, com poça, com lama, com tudo, não fica legal. Então, a gente está aqui há meia hora quase falando de arbitragem e eu fico sinceramente triste demais com isso. O ano passado também no Campeonato Brasileiro, eu falei aqui, eu não me lembro de um campeonato tão recheado de erros de arbitragem e não é para um para outro, erro para todo mundo, né? Então eu fico triste demais, eu acho que o sinal de alerta já está tocando há um tempo para a arbitragem no Brasil, não só no Campeonato Carioca, como no Brasil inteiro. Está na hora de bater esse sino e falar, galera, vamos profissionalizar esse negócio, vamos melhorar, porque o Brasil, e com os 4 aqui no Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, a gente tem essa responsabilidade. Então, acho que poderia ser até um barulho dos times em relação à CBF e a quem comanda o futebol brasileiro, dessa profissionalização dos árbitros. Eu acho que isso não vai acabar com o problema, tá? Mas vai melhorar muita coisa. Ó, o Flamengo vai encarar o Bangu, tá? Bom, galera, indiscutivelmente, o Vasco foi muito prejudicado nesse jogo. Agora não tem como chorar pelo leite derramado, né? Não dá pra voltar o jogo. Vasco muito prejudicado. Aquela mão ali, cara, é mão. Nenhum pênalti, ou quase nenhum. Ninguém, cara, será que dá pra colocar que nenhum? Não, nenhum não. Mas quase nenhum, 99% dos pênaltis que é mão na bola, ninguém quer bater a mão na bola, a não ser o caso do Suárez que pulou para tirar, ou é uma final, você não tem onde, né, você põe a mão e é expulso, mas mão sem querer é pênalti, ou então tira. Olha, bala bater na mão dentro da área não é pênalti, porque sem querer não existe. Esse negócio de, pegou sem querer não é pênalti. Não, sem querer, como diz o Pascoal. Sem querer também é pênalti. A bola pegou sem querer, ele foi se defender de uma coisa. Pegou na mão, gente. Pegou na mão, infelizmente. E pênalti não marcado para o Vasco. Foi prejudicado. Poderia ter saído com essa vitória. Poderia, nesse momento, estar... Como é que fala? Poderia estar no G4, na verdade, né? Bem posicionado. Agora vai ter que vencer o Botafogo e vencer seus próximos 3 jogos. Cara, é tanta indignação que você até se perde no que você quer falar, bicho. É tanta indignação que você se perde. Eu discordo muito do Pedrosa sobre o gol do Verratti. Né? Se ele olhar o lance devagarzinho, bem olhadinho, eu acho que ele não olhou, ele vai ver que aquilo ali não foi falta do Verratti. Foi gol normal. O jogador do Fluminense escorregou na grama e ele tava de 4 pro Verratti, né? Queria que o Verratti fizesse o quê? Não disputasse espaço com ele, porque se ele caiu, foi pelo corpo do Verratti, não pela mão. A gente vê que em nenhum momento o Verratti puxa ou empurra o jogador do Fluminense. Ele acaba se desabando sozinho. E a má vontade do Bandeirinha marcar impedimento naquele lance ali é absurdo, né? Absurdo. Ele poderia muito bem ter deixado pro VAR ter marcado ou não. Acredito que se o Bandeirinha não marcasse, acho que o VAR não teria anulado aquele gol. A decisão de campo teria prevalecido, mas como o Bandeirinha quis pagar de pano, um lance inconclusível, né? Quis ir lá e marcar um pênalti, um impedimento, que para mim inexistente. Esse negócio de milimetricamente tem que acabar, essa linha tem que ser engrossada. Para não ter esse lance milimetricamente, tem que ser um corpo, né? Futebol precisa... Gente, a gente está em novos tempos. O futebol precisa atualizar. O futebol precisa se atualizar. Está saindo uma nova regra aí até de cartão azul, onde o jogador fica fora do campo por 10 minutos, né? Então, alguns jogadores vão pensar 2, 3 vezes antes de fazer uma falta para cartão amarelo, né? Que no caso vai ser um cartão que vai tirar ele por um período de tempo aí do jogo. Mas
Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer no futebol brasileiro. Torcedor vascaíno torce muito para que ele não seja garfado no Campeonato Brasileiro, porque lá o negócio é bem mais complicado. É ruim ficar da fase mata-mata do Carioca, mas é muito mais ruim você não conseguir permanecer no Campeonato Brasileiro, né? Porque se continuar desse jeito aí, o Vasco vai correr risco, porque não é contra os times, é contra a arbitragem também.